Como igreja militante, aqui nos reunimos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, a misericórdia do Senhor é tão grande que se quis fazer homem para estar no meio de nós, para ser conosco nosso irmão. Mas se nós temos presunção que não temos pecado, pecamos contra o Espírito Santo. Não sejamos assim. Arrependemo-nos. Olhemos para o Senhor que nos ama tanto, que o seu amor misericordioso nos quer sempre perdoar. Digamos publicamente que estamos arrependidos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de vós, perdoe os vossos pecados e vos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e na terra
Oremos para que sejamos orientados pelo Espírito Santo. Deus, fonte de todo o bem, ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a pô-la em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim e, como estava nu, tive medo e escondi-me. Disse Deus: Quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore da qual te proibira comer? Adão respondeu: A mulher que me deste por companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: Que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente: Por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Hades rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela há de atingir-te na cabeça e tu atingirás no calcanhar. Palavra do Senhor. Profundo abismo chamo por vós, Senhor. Senhor, escutai a minha voz. Estejam os vossos ouvidos atentos à voz da minha súplica.
tiverdes em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá salvar-se? Mas em vós está o perdão, para vos servirmos com reverência. Eu confio no Senhor, a minha alma espera na sua palavra, a minha alma espera pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela aurora. Porque no Senhor está a misericórdia, e com Ele abundante redenção. Ele há de libertar Israel de todas as suas faltas. Junto do Senhor a misericórdia, junto do Senhor a abundância da redenção. Segunda leitura. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, diz a Escritura: acreditei, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, também nós acreditamos e por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos há de ressuscitar com Jesus e nos levará convosco para junto dele. Por isso, é por vossa causa, para que uma graça mais abundante multiplique as ações de graças de um maior número de cristãos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Ainda que em nós o homem exterior se vá arruinando, o homem interior vai se renovando de dia para dia, porque a ligeira aflição do momento prepara-nos para além de toda e qualquer medida, um peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas visíveis, olhamos para as invisíveis. As coisas visíveis são passageiras, ao passo que as invisíveis são eternas. Bem sabemos que, se esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for desfeita, recebemos nos céus uma habitação eterna, que é obra de Deus e não é feita pela mão dos homens. Palavra do Senhor.
Chega a hora em que vai ser expulso o princípio deste mundo, diz o Senhor. E quando eu fui levantado da terra, atraí todos a mim. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os seus discípulos e de novo ocorreu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Ao saberem disto, os parentes de Jesus puseram-se a caminho para o deterem, pois diziam: está fora de si. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: está possesso de Belzebu, e ainda é pelo chefe dos demónios que ele expulsa os demónios. Mas Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode aguentar-se. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não pode durar. Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode subsistir e está perdido. Ninguém pode entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens sem primeiro o amarrar. Só então poderá saquear a casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfémias que tiverem proferido. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, será réu de pecado para sempre. Referia-se aos que diziam: está possesso de um espírito impuro. Entretanto, chegaram sua mãe e seus irmãos, que ficando fora o mandaram chamar. A multidão estava sentada em volta dele, quando lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Mas Jesus respondeu-lhes: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam à sua volta, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Hoje o tema da homilia é sobre o prometido, como foi na primeira leitura. Depois, no final, se houver tempo na nossa meditação, eu explico-vos a última parte da passagem e vou explicar só no final, para que no final compreendais o sentido de Marcos no Evangelho, ao dizer no final os irmãos, as irmãs, a mãe, etc. Vistes das leituras que o pecado existe. Mesmo que a sua origem no coração do homem e a sua propagação na história da vida permaneçam um mistério, uma coisa sabemos: este mal existe
não vem de Deus, mas da recusa obstinada do homem, que é tentado a obedecer ao pai da mentira e a fugir ao rumor da verdade. Mas o pecado do homem, o mal no mundo, não é irremediável ou incurável. Nenhum mal pode mais do que o amor de Deus. Nenhuma desgraça humana anula a força da graça divina. Por isso, onde o homem cava a desgraça, Deus semeia a graça. A primeira leitura deixava clara esta ideia, no mesmo momento em que o homem se afasta de Deus, Deus aproxima-se para salvar. É difícil explicar o mal. Procuramos causas, respostas, justificações. Porque é que fulano matou tantas crianças? Porque é que fez isto? Porque é que a família fez aquilo? E tentamos buscar justificações. Percebemos que sofremos por males inevitáveis e por muitos outros evitáveis. A Bíblia também procurou encontrar uma causa e deixou-nos o relato a que chamamos do pecado original. Mas mais do que uma explicação, é uma narração que tem a ver com todos os seres humanos. Somos Adão e Eva. A liberdade de escolher é uma maravilha e um risco. O mundo diz que a gente tem direito à escolha. Aquela famosa frase que se inventou na América, que se usa em Portugal e em toda a parte. We have the right to choose. Uma frase incompleta. Porque a pergunta é assim, you have the right to choose what? Tens direito a escolher o quê? Já vem de Adão e Eva. Ou escolhes o bem, ou escolhes o mal. Não há outra resposta para continuar a afirmação. Há ali medo, acusações, ruptura de relação, dor de errar, castigo. Reparaste que Deus sabe o que é que aconteceu. Ele vem à procura de Adão. E Adão, que antes, uns capítulos atrás, tinha dito: osso do meu osso, carne da minha carne, ai que ser tão bonita, é a minha esposa. Mas acabou de pecar. Reparaste quando Eva comeu o fruto, não aconteceu nada. Quando é que eles souberam que estavam nus? Isto é, perderam a inocência. Quando Adão comeu o fruto, não quando a mulher comeu o fruto. E aqui está logo, Adão. I don't know anything about it. I was minding my own business. Estava a tratar dos meus assuntos quando apareceu a mulher que tu me destes. Primeira acusação. A quem é que nós estamos a acusar? Deus. Mulher que tu me deste. E depois, claro, e a mulher tem que dizer, foi a serpente, tem que acusar alguém, não é? Mas ao menos foi sincera. O homem não. Começou logo na ruptura da relação a dizer, eu não fui, foi outro. E nós, é o que fazemos. Quando pecamos, é sempre a culpa do outro. Eu cá não fui. Mas Deus promete a esperança, apesar de tudo. A intimidade ferida irá ser curada. O pecado e os seus efeitos não terão a palavra definitiva.
Bem, chega o prometido. E de Jesus chega a dizer-se que está fora de si, está doido. Está fora de si e que libertava e curava porque se aliara ao chefe dos demónios. Quer a sua família, que tenta talvez protegê-lo, quer os escribas que o acusam de agir em nome do demónio, contrastam com a nova família de Jesus, que é o que está no final, o começo da nova família de Jesus. Aqueles que o escutam e se sentam à sua volta, como estáis aqui hoje. Podeis olhar para o Padre como um homem, eu sou um homem, mas neste momento eu sou ungido de Deus. É a voz de Jesus que vos fala. Reconhecer Jesus como vencedor do mal exige uma escolha transformadora. Mexe com hábitos e rotinas na nossa vida. Põe em causa explicações em que as pessoas são como que escravas de forças desconhecidas. Foi o destino. O destino decidiu que era assim. O único destino que Deus tem para todos nós é o céu. Não há outro destino. Mas o demónio quer nos enganar com as mentiras. Vai ler o horóscopo, vai ver a bruxa, vai ler as cartas, que se sabe o futuro. Tudo isso é um pecado mortal, porque foi isso que o primeiro homem e a primeira mulher fizeram. Confiaram em alguém menos Deus que os criou com amor. O que Jesus faz é deita abaixo o poder de quem domina pelo medo e pela culpa. E é isso que o demónio faz connosco. Ele primeiro leva-nos à tentação e depois imediatamente vai nos acusar diante de Deus. Quem se alia com um amigo desses acho que não percebe o que é o ser inimigo. Claro que é mais fácil ceder à cegueira do que não entendemos. Fugir do encontro que liberta e desacomoda, recusar as responsabilidades próprias nas escolhas erradas. Se o mal só pode ser vencido pelo bem, que endurecimento de coração e de inteligência leva a recusar aquele que o faz. Se muitas vezes não percebemos, no confuso e trágico amaranhado dos acontecimentos do nosso tempo, a vitória de Cristo na nossa vida, é porque estamos atados aos pecados do passado, vivendo-os como no presente. E o pior de todo é que a gente vive o nosso pecado do passado, que já foi perdoado, mas ainda por cima, além de vivermos os nossos pecados do passado, estamos sempre a apontar os pecados do outro do passado. A mulher a recordar o marido aquilo que ele fez há 50 anos atrás. Por amor de Deus, há 50 anos atrás já não há nada a fazer. Nem o que tu fizeste ontem há nada a fazer. Já passou. Deixa, larga. Não te prendas a isso. Procura o Senhor que te liberta. Tantas discussões que podiam ser evitadas só porque querem recordar o passado. Todos nós temos um passado. Vai tirar esses esqueletos que tens lá no armário para fora. Vai sepultá-los, que é o que Cristo faz quando te perdoa a ti. Sepulta o teu pecado. Com Cristo fomos sepultados para a morte. Com Ele ressuscitamos para uma vida nova. E porquê é que acontece que nós vivemos o passado hoje? Porque olhamos para o que é passageiro, sem um olhar de fé, que vê tudo a partir do eterno. Se muitas vezes não percebemos esta ação da graça de Deus, esta presença do amor na história, é porque não olhamos para as coisas invisíveis. E então, partindo imediato, atribuímos sem mais a Deus o que é obra do mal do homem. E assim, desresponsabilizamo-nos a nós próprios
para culpabilizar a Deus. Afinal, significa que não nos queremos arrepender? Talvez porque, presunçosos, pensamos que Deus nunca nos perdoará um tal pecado que a gente fez, ou que não há nada para pedir, ou que então não temos pecados, não há necessidade de pedir perdão? Ou então convencemos-nos que não temos pecado e que todos somos bonzinhos e que existe a esperança que toda a gente vai para o céu. E assim pecamos contra o Espírito Santo. Importa, por isso, estarmos abertos à ação do Espírito Santo, porque se recusamos a luz do Espírito, já não temos remédio. Pois só se pode curar-se do mal quem reconhece a parte da responsabilidade que tem dentro de si neste mal. É assim que se volta para a misericórdia de Deus. Só o Espírito nos convence quanto ao pecado. Só Ele nos desperta para a graça de Deus. Só Ele nos compromete na luta contra o pecado, o mal. Irmãos, somos pecadores, sim. Mas é a condição, não a desculpa. Porque Jesus luta ao nosso lado. Nós não estamos sós. Está Cristo. Por isso não desanimamos. Se cais hoje, levanta-te. Pede perdão ao Senhor. Caminha. O Senhor te ama tanto. Olha para a cruz. Aqueles braços abertos, é o seu amor infinito que não te quer perder. Por isso não deixes que o mundo te diga que não existe pecado, que toda a gente é bonzinho, tudo vai para o céu. Oxalá que fosse verdade, mas a Nossa Senhora em Fátima nos disse o contrário. Os homens de hoje acham que não existe pecado. Existem erros humanos. É verdade, mas depois esquecemos que nós temos um defeito interior que só Cristo pode curar. E ainda que nós, o homem exterior, se vá arruinando, o homem interior vai se renovando dia para dia, aprendendo a fazer a vontade de Deus. Não somos nós parte da nova família de Jesus? E se somos da nova família de Jesus, então pertencemos aos que procuram fazer a vontade de Deus. O critério dos laços familiares foi alargado ao infinito. Não basta conhecer ou julgar que se conhece Jesus, nem apresentar um currículo religioso apropriado. É preciso sintonizar com o bater do coração de Jesus. Mergulhar na vida nova de ser irmão e irmã de Jesus, escutar a sua palavra e encarná-la na nossa própria vida. Deus nunca aceita o pecado. Nunca. O pecado que tu tiveres, Deus não o quer. Se alguma vez ouviste dizer, o Santo Padre disse que é ok tu ser assim desta maneira, que o Senhor ama-te a ti. É verdade, o Senhor ama-te. Ama o pecador, mas não o pecado. A gente arranja sempre desculpas para continuar a pecar. Mas o Senhor, que nos ama tanto, quando nos encontra, não nos deixará no pecado. Aí Deus não te quer deixar, pois a vontade de Deus, sabe o que é? É a tua felicidade. A plenitude de ser verdadeiramente humano, de novo em completa relação com o Pai Celestial. E não penses para ti, Padre, eu não consigo chegar aí.
Outra mentira do demónio. Claro que consegues. Já chegastes. Só tens é que perseverar nesse caminho com Jesus. Esse caminho que oferece, dignifica, desenvolve, renova e nos salva. Mais do que deixar respostas para os mistérios do mal e dos males, o convite de Jesus é realmente enfrentá-lo. Os alcoólatras, para deixarem de ser alcoólatras, têm que enfrentar o seu vício e dizer: sim, senhor, eu sou alcoólico e vou fazer algo para me libertar. E nós temos que fazer a mesma coisa. Temos que nomear o pecado. Por isso, quando nós vamos à confissão, não começamos aquela conversa a dizer assim: Senhor Padre, eu não faço mal a ninguém, que dou-me com toda a gente. E eu então pergunto assim: então, para que é que vem à confissão? Já está santificada, não precisa de cá vir. Vá na paz do Senhor. E depois a pessoa diz logo: pois não, Padre, mas sabe, falta a paciência. Ok, então começa a nomear os pecados. Porquê é que é preciso nomear os pecados? Acreditem, meus irmãos, que eu não estou interessado nos vossos pecados. Mas a gente tem que nomear os pecados para assumi-los. E quando a gente os assume, Deus começa logo a arrancá-los para nos ajudar. O amor dele é grande por nós. Por isso o tema é o prometido. O prometido que nos veio salvar. E já começou a salvação em ti desde o dia do batismo. Só a perdes se fazes o pecado contra o Espírito Santo, que é ser presunçoso, pensando que não tem nada que pedir perdão. Eu, quando me levanto de manhã, já começo logo a pecar. Às vezes levanto de manhã e eu tenho lá uma garrafinha de água, porque eu tenho que beber água, ponho o pé no sítio errado, escorrego na garrafa, já disse mais asneira, já comecei mal. Senhor, ajuda-me. Não tenhas vergonha de lhe pedir. Ele conhece-te bem. Cada um de nós, não se esqueça que faz parte desta nova família. Esta nova família onde somos chamados a ser irmãos, pai e mãe um dos outros. Queridas famílias desta nobre paróquia que vai fazer 60 anos da dedicação da Igreja, não é só a Igreja que se manifesta e alimenta e cresce como grande família à volta da Eucaristia, é também a família de cada um de vós que cresce como igreja doméstica, sempre que participa nesta mesa. Por isso, Jesus bate à porta da família para partilhar com ela a ceia eucarística. Peço-vos hoje, com insistência, mudai todos os domingos da vossa casa para esta casa. E deste modo mudareis a vossa casa e mudareis a nossa casa. Nos ritmos acelerados do nosso tempo, ou nos ritmos mais pausados do verão, guardai e não percais o dia do Senhor. Ele é como o oásis onde parar para saborear a alegria do encontro e saciar a nossa fome e a nossa sede com o amor infinito. No Senhor está a misericórdia e a abundância de redenção. Não deixeis que o demónio diga: esquece-te, já não consegues mudar. Nós só não podemos mudar quando a gente esticar finalmente o pernil e já não respirar mais. Então aí a gente já não pode mudar. Mas até lá temos muitas oportunidades de nos encontrarmos com o amor de Deus. Se precisas ir à confissão, bem, é o Senhor que te abraça. Não tenhas vergonha. Eu já ouvi todas as confissões. Vocês não imaginam todas as histórias que eu já ouvi, que não me lembro de muitas delas, nem quero lembrar. Mas quando vindes ao confessionário, não é o Padre Simão, nem o Padre António, nem nenhum padre que lá está, é Jesus. Ele é que é o juiz, mas juiz misericordioso. E o pecado contra o Espírito Santo é quando nós não aceitamos a misericórdia de Deus. Por isso nunca sejais réus desse pecado, porque o Senhor quer-vos na sua família. Por isso,
fica assim estas frases. Esta frase que, se recordados do domingo passado, do Corpus Christi, dizia assim: que a família assim nutrida seja um dia reunida com vivas lá no céu, porque é lá no céu que está o nosso destino. Então, para dar uma compreensão um bocadinho nova daquela última parte do Evangelho, em que diz que lhe disseram: Jesus, está lá fora a tua mãe, os teus irmãos, e à tua procura. E Jesus responde: quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam à sua volta: sois vós, disse: eis a minha mãe, eis os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, esse é a minha irmã, esse é a minha mãe. Então, como estão sempre a pedir a explicação, sobretudo quando os protestantes batem à porta, dizem que a Nossa Senhora teve mais que um filho, que se tivesse não fazia diferença nenhuma, mas não teve. E eles dizem assim, porque os protestantes dizem que eles sabem muito bem interpretar a Bíblia. Infelizmente, não sabem. Eu tive que aprender para interpretar a Sagrada Escritura, tive que aprender as línguas do passado para compreender o que quer dizer. Então os protestantes têm uma coisa que dizem assim, que a Bíblia interpreta-se a si própria. Então, se é verdade que a Bíblia se interpreta a si própria, vamos então usar a Bíblia para interpretar a passagem do Evangelho de hoje. Vamos primeiro começar pela primeira lição. A primeira lição é esta. Em grego foi o Evangelho escrito. O Evangelho foi escrito em grego. E em grego, para dizer irmão, ou seja, a palavra irmão, usa-se a palavra adelphos, não é? E adelphos traduz do aramaico ou do hebraico a palavra ahá, ok? Mas a palavra ahá tanto pode significar irmão, como parente próximo, como primo, até tio e sobrinho. Como é que nós podemos saber isto? Logo começando com o livro do Gênesis. Gênesis, para quem está na televisão, pode ir à sua Bíblia, esfolhar lá, Gênesis, capítulo 3, versículo 18. Diz assim, que Lot é chamado irmão de Abraão. Irmão, ahá. Só que se a gente a ler umas passagens atrás, diz que Lot que é o sobrinho de Abraão. Então, mas ele é sobrinho ou é irmão? Continuando em Gênesis, capítulo 29, versículo 15, para quem me escuta nos cafés. Existe um fulano chamado Labão e um outro fulano chamado Jacó. Labão é tio e Jacó é sobrinho. Mas, no entretanto, dizem que os dois são irmãos. Ahá. Depois, claro que em todas as partes da Bíblia, fala-se o termo irmão que designa os membros do povo de Deus no Antigo Testamento, como no Novo Testamento nós nos designamos irmãos uns dos outros. Sim ou não? Todos somos irmãos, não é? Mas não somos de sangue. Entre parênteses, também podia dizer que éramos de sangue, mas no Atos dos Apóstolos, nós encontramos no versículo 1, 14, capítulo 1, versículo 14, e a carta aos Coríntios, a primeira, o versículo 9, capítulo 9, versículo 5, dizem que Paulo fala sobre os irmãos de Jesus. E se nós começarmos a ler bem, nós verificamos que isto é um grupo específico de cristãos vinculados ao clã parental originário de Nazaré. Ora, vós sabeis que o povo de Israel estava dividido em tribos. As tribos são compostas de clãs e os clãs são compostos de família, não é? Portanto, o clã a família é o pai, mãe, filho pai, mãe e filhos. O clã são os primos e a tribo é toda a família que é pertencente àquele grupo, não é? Então, claro, são parentes de Jesus na realidade. Mas agora está o último final, onde nós selamos e quando vos falarem sobre os filhos de Maria, vós tendes a resposta certa. São Lucas, capítulo 8, versículo 21, e todas as outras passagens do Evangelho, mesmo quando eles dizem que são os irmãos de Jesus, eles nunca dizem que são filhos de Maria.
Está explicado. Tanta confusão, porquê? Porque os protestantes têm medo de pôr Nossa Senhora um bocadinho mais acima. Pensam que vai ofuscar Jesus, mas não vai. Porquê? Porque agora, se eu vos ler esta passagem, quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos, e olhando para aqueles que estavam à sua volta, diz: eis a minha mãe, eis os meus irmãos, quem fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, é a minha irmã, é a minha mãe. Pois Jesus fez sempre a vontade do seu Filho, e tu e eu, que nos alegramos de ser irmãos de Jesus, também fazemos a sua vontade. Creio em um só Deus. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padecer foi sepultado, ressuscitou cheio dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. No lado vir em sua glória, para julgar os mortos, e também não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor da vida, e do céu do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja uma santa, católica, apostólica, professo só a Cristo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai, misericórdia, que quer salvar todos os homens e mulheres, e peçamos-lhe que saibamos resistir às promessas enganadoras da serpente, suplicando com toda a confiança, tendo compaixão de nós, Senhor. Para que os fiéis da nossa Diocese e comunidades acreditem em Jesus ressuscitado e falem dele com o desassombro de São Paulo, oremos. Tendo compaixão de nós, Senhor. Para que os homens creiam em Deus que os criou, não se deixem enganar por Satanás, mas escutem a voz da consciência bem formada, oremos. Tendo compaixão de nós, Senhor. Para que Deus multiplique os frutos da terra, dê aos mais pobres o pão de cada dia e a todos ensine a ser discípulos do seu Filho, oremos. Para que os doentes tenham saúde e alegria, de modo especial os doentes da nossa família, a quem Jesus reconhece como irmãos, oremos. Para que os membros defuntos da nossa Assembleia, em particular por quem oferecemos a Santa Missa, recebam nos céus a vida eterna, oremos. Senhor nosso Deus, dá-nos a audácia de ser santos e de proclamar com alegria que só em vós está a misericórdia e a abundância da redenção. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O canto do ofertório encontra-se na página 41. Recebei ao Deus de amor. Página 41. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que apresentamos ao vosso altar e fazei que esta oblação vos seja agradável e aumente em nós a caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra por quem tudo criaste, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz. E destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso que os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. Dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque os admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Joseph William, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, os pais, cujos nomes estão diante do altar e quem chamastes para vós.
configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que nós recomendamos à vossa misericórdia no início desta missa, e de todos os que adormeceram na esperança da ressurreição, e daqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dá-nos graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, os bem-aventurados apóstolos, os gloriosos mártires e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus e Jesus nos considera seus irmãos, ousamos rezar como Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai-me da paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Esta união do corpo e sangue do nosso Jesus Cristo, vamos ser sirva para a vida eterna. Sei, sois Cristo, não seja para nós sofrimento e condenação, mas pela vossa misericórdia nos sirva de proteção e remédio para a alma e para o corpo. Que felizes e jubilosos sois vós convidados para as núpcias do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
O canto da comunhão encontra-se na página 63. Eis Jesus, o pão da vida. Página 63. Oremos.
Nós vos pedimos, Senhor, que a ação santificadora deste sacramento nos liberte das más inclinações e nos conduza a uma vida santa. Por nosso Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentemos para os avisos. Lembrai-vos dos nossos irmãos paroquianos nos hospitais e nos centros de recuperação ou casas da terceira idade. Que o Senhor os cure e os conforte. Avisamos que a missa da tarde ao domingo, até dia 26 de agosto, é às 7h30 e não às 5h30. Portanto, ao domingo só. No próximo fim de semana, dia 17 de junho, aqui nos Estados Unidos celebramos o Dia do Pai. O melhor presente de valor inestimável que podemos dar ao nosso Pai é um gesto de ação de graças a Deus, pelas suas vidas, através da Santa Missa. Todos poderão recordar seus pais por meio do trinário das missas, que começou no dia 1 de junho e termina dia 30 de junho. Quem quiser participar, no trinário, os envelopes para as inscrições do nome do Pai estão já disponíveis para esse efeito. Como no ano passado, nos faremos representar na parada do Dia de Portugal, aqui no Work, com o nosso carro alegórico apresentando a ligação da Virgem Santa Maria com Portugal desde a sua fundação e também os 60 anos de dedicação da nossa Igreja Paroquial. Todos nós estamos convidados a participar hoje na parada às 14h, na Magazine Street. O nosso carro estará lá e agradecemos e pedimos que todos estejam lá a representar a nossa Igreja e a representar a nossa origem. Os membros da Comissão de Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem estarão no próximo fim de semana, dias 16 e 17 de junho, sábado e domingo, às portas da Igreja a fazer o seu peditório para a angariação de fundos para a realização da festa em honra de Nossa Senhora. Desde já, a Comissão agradece toda a generosidade dos devotos e paroquianos. Esta terça-feira são as eleições para os diferentes distritos da cidade de Newark. Somos cidadãos e, como cidadãos, temos uma obrigação cívica de votar, mas somos, sobretudo, cristãos e devemos votar como tal. O movimento dos cursos de cristandade avisa que a próxima ultreia do dia 14 de junho foi cancelada devido às obras no nosso salão. Daremos início às nossas atividades em setembro. Para mais informações e anúncios, o favor de levar e consultar o boletim paroquial. Queria só pedir a vossa compreensão em relação ao ar-condicionado. O ar-condicionado antes saía daqui, quando foi refeito, mas originalmente nunca saiu daqui. Isto era sempre exaustação. E o ar-condicionado saía pelo mesmo sítio onde entrava o calor. Ora, não há outra maneira de canalizar o ar-condicionado. No teto não podemos fazer, porque senão o teto caía. Então o ar-condicionado tem que sair pelos lados, ok? Quando o ar-condicionado estiver terminado e o aquecimento estiver terminado, irá ser dividido em zonas. Mas desde já o ar-condicionado vai estar no mínimo, porque sai de todos os lados. E o ar-condicionado nunca desliga. Quer dizer, desliga quando arrefecer a igreja, para. Portanto, não é como antigamente nós chegávamos aqui, carregávamos, gastávamos enorme eletricidade, porque tinha que aquecer a igreja. Quando a igreja finalmente estava fria, tínhamos que desligar o ar-condicionado. Então essas coisas mudaram. Quem não pode aguentar o ar-condicionado, por favor, não se senta à frente das bocas do ar-condicionado, ok? Não seja que digo assim, isto é o meu assento e sempre foi. Olha, compra um assento novo que eu vendo tudo de graça, ok? Então, traga um chale ou alguma coisa, porque se no verão vai estar a sair arrefecimento dali, no inverno vai estar a sair calor, ok? Só preparai-vos, é a única maneira que se podia fazer, mas assim a igreja vai estar mesmo confortável, porque sai a exaustação de trás e a exaustação da frente e assim, pronto, tem que haver compreensão, isto é assim, não podemos agradar a toda a gente, mas tentamos ser compreensivos para que possa ser agradável, está bem?
E não ralhemos uns com os outros, por favor, ok? Não é próprio de sermos irmãos. Então, para todos, um bom domingo, um feliz dia de Portugal. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vamos todos cantar o hino americano e português. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watch, where so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs burst in air, gave proof to the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the Estais em missão e em paz e o Senhor vos acompanhe. Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! E viva os Estados Unidos, onde nos encontramos. Feliz dia de Portugal! E o canto final encontra-se na página 72. Nós damos graças, página 72. Fiat misericors